Vamos compartilhar ideias? O assunto hoje é sobre o fechamento do Bom Prato aqui na minha cidade de São Vicente. Mas antes, ia pedir para que você se inscreva no meu canal, toque o sininho, curta e compartilhe. Bem, vamos lá. Eu já fiz um vídeo anterior, mais curto, e agora eu vou tentar explicar o que está acontecendo sobre essa polêmica do fechamento do Bom Prato. Porque estão dizendo que houve uma transferência do Bom Prato para um outro local, que não é verdade. E eu vou explicar por quê. Primeiramente, o conceito de Bom Prato. Existe uma política de segurança alimentar, que dentro dessa política de segurança alimentar existe o Bom Prato, que tem como lógica garantir ao sujeito um espaço adequado, né, para que ele possa se alimentar pagando R$ 1. Né? Então, é uma comida que tem o acompanhamento nutricional, né? Ele tem um espaço que dá dignidade para que o sujeito sente, coma, né? Tome um suco e compartilhe com outras pessoas esse espaço de alimentação digna. Perfeito? Tá. Então, esse é o conceito principal do Bom Prato. Quem são o público para o Bom Prato? Principal. São pessoas que estão desempregadas, são pensionistas e aposentados, estudantes, trabalhadores informais, né, e público em geral, entre elas a população em situação de rua. Né? Então, o Bom Prato aqui da cidade de São Vicente fornece diariamente 1.200 refeições e café da manhã. Esse público, né, por que ele fica geralmente nas áreas centrais da cidade? Porque é onde está concentrado, né, a atividade econômica da cidade. Né? Então, o fluxo de convergência das pessoas é o centro da cidade. Então, Cubatão, por exemplo, tem um Bom Prato no centro. Santos tem um Bom Prato no Centro Velho. Guarujá tem Bom Prato. Então, esse é o conceito. O que aconteceu? A empresa que ganhou o chamamento para gerenciar o Bom Prato, ela teve problemas de ordem burocrática, com o Tribunal de Contas, e ela não pôde, ela desistiu de dar continuidade à operação do Bom Prato. Isso ela anunciou na quinta-feira, e aí a prefeitura, junto com o governo de São Paulo, anunciaram que iriam fechar o Bom Prato e queriam transferi-lo para o México 70. E aí uma parte da sociedade está comprando essa ideia de que o Bom Prato não fechou, ele apenas foi transferido para um outro local. Bem, na política do Bom Prato, você pode ter unidades fixas e você pode ampliar a sua atividade com atividades móveis. Então, você pode ter, o São Vicente tem um Bom Prato no Quarentenário, na área continental da cidade, e um aqui na área central. Então, você pode estender essa política para os bairros? Pode. Você pode distribuir, vender refeição em áreas precárias, né, população com renda baixa, mas isso é um plus, isso é uma ampliação do programa e não a substituição do programa. Entenda? Então, o que querem vender, dizendo que transferiram a unidade do Bom Prato, não é verdadeiro. Tanto é que no centro da cidade, ela, como eu disse, ela oferece 1.200 refeições diárias e no México 70 ela vai oferecer 300 unidades. Ninguém que circula no centro todos os dias, seja para ir no banco, um aposentado, seja para ir no CREI, seja para levar currículo, seja os estudantes, seja os trabalhadores informais, que tem muito aqui no centro, né? Muita gente ali que ganha R$ 50 por dia, né? Com trabalho precarizado, né? E não vai pagar 15, 20, R$ 30 numa refeição diária. Então, essa população ela não vai para o México 70. Né? Ela não vai pagar R$ 4 para ir para o México, mais 4 para voltar, gastar R$ 8 para almoçar no Bom Prato
ou numa unidade móvel. Então, vocês percebem que não há essa transferência de local, há o fechamento do Bom Prato. E aí existe um outro movimento que é de comerciantes ali da redondeza, né, de alguns vereadores, comerciantes e um setor da sociedade que tem criticado a instalação do Bom Prato aqui na Rua Ipiranga. Bem, vamos lá. É verdade que existe uma certa desorientação, vamos dizer assim, por uma parcela de moradores em situação de rua, que acabam depreciando o comércio ali daquele pedaço. Bem, se esse é o problema, a gente não tem problema discutir o deslocamento para outro lugar, desde que seja na área central ou no centro expandido, né, um lugar mais adequado. Então, não há divergência sobre isso, né? O que há divergência é dizer que, ao fechar, eu estou criando um no México 70. Aí há divergência, porque, como eu disse, não está transferindo. É uma outra política. E, dentro dessa divergência, há pessoas, inclusive, que questionam, né, por exemplo, e aí, voltando, na realidade, existe um outro problema, porque a política de assistência do município não funciona, né? Porque o morador em situação de rua ele tem que ter uma outra política direcionada a ele, né? Entre elas, por exemplo, ele pode, por exemplo, pegar o tique no CRAS, não precisa ficar mendigando na porta do CRAS ali. Por exemplo, uma das medidas que possam ser feitas, uma atuação de um consultório social ao lado do Bom Prato, com trabalhadores da assistência que possam permanentemente criar ações ali de encaminhamento. Isso já tem, por exemplo, no Guarujá, tem em Santos, né? Então, a falha da política de assistência no município, né, e a falta de segurança também fez com que fechasse uma política de segurança alimentar. Levando em consideração, gente, que nós estamos vivendo numa situação econômica muito grave, né? Vocês sabem que existe hoje 33 milhões de pessoas que estão passando fome e você tem ainda 100 milhões de pessoas que têm, chama-se insegurança alimentar. Não que está passando fome, mas muitas pessoas às vezes não têm, almoçam, mas não sabem o que vai jantar, e aí por aí vai. Então a gente tem uma grave situação econômica no país e social. E, simplesmente, o governo do Estado, lembrando que quem é responsável diretamente pelo Bom Prato é o governo de São Paulo, né? Então, o governador Tarcísio é o principal responsável, junto com a prefeitura, que é quem gerencia, quem faz a parceria com o governo de São Paulo, né? E eles, de forma comum, acordo, pelas manifestações que a gente viu, tanto da prefeitura como do governo de São Paulo, eles estão dizendo que estão transferindo a unidade, volto a dizer, não é transferência. Tá certo? Então, isso é importante que você entenda. Então, enquanto o presidente Lula, né, o governo federal, está fazendo um grande esforço para combater a fome, garantir dignidade, né, aqui na minha cidade, em São Vicente, há essa ruptura, esse descontinuamento de uma política que é exitosa, a política do Bom Prato, que, como eu expliquei, é dentro da política de segurança alimentar, é uma política exitosa, né, que tem ajudado muito no enfrentamento da fome. Então, e das dificuldades da fome e da dificuldade alimentar, né? Como disse, o conceito do Bom Prato é garantir acesso à população mais pobre, né, que tem acesso a uma boa alimentação, né? Porque senão esse sujeito que no centro vai comer o quê? Vai comer comida pasteurizada, né? Vai ter uma alimentação não saudável, né? Porque ela vai buscar alternativas mais baratas, né? Então, ao invés de ter um almoço, né, com qualidade nutricional, ele vai buscar comprar um pastel, uma coxinha, é isso que ele vai almoçar, né? Então, isso que é importante que as pessoas entendam. Está implicado várias questões nessa política de segurança alimentar, que envolve
a questão da assistência, envolve a questão da saúde, né, da saúde alimentar, que envolve a questão da dignidade humana, né, a questão do trabalho, né? Então, ela envolve várias questões que não é simplesmente alimentar, né? E outra, ao você transferir, entregar marmita, você está tendo um retrocesso enorme, né? Porque a distribuição de alimento, né, é evidente que a gente tem que garantir alimentação para quem tem fome, mas você percebe que você, ao entregar uma marmita, o sujeito come na rua, na mão, no chão, né? Você tira aquela dignidade que é um espaço apropriado para que as pessoas, e muitas vezes as famílias, né? Às vezes vai ao Bom Prato famílias inteiras para poder se alimentar. Eu moro aqui perto do Bom Prato, né? Então eu vejo todos os dias né, as pessoas ali na fila, então tem aposentado, tem muito idoso, né? Tem muito, a grande maioria, sempre falo, né? A cor da fila do Bom Prato é preta, né? A grande maioria das pessoas são negras, né? A maioria são homens, né? Então tem um perfil ali que é só fazer uma pesquisa, um levantamento, que, aliás, me parece que nem o governo do Estado, nem a prefeitura levaram em consideração os trabalhadores da assistência. Tá certo? Então eu fiz esse vídeo para que você entenda a polêmica da questão do Bom Prato. É importante que nós possamos imediatamente cobrar a retomada desse equipamento, né? É como se for assim, tem um conjunto de famílias que tinha como garantia almoçar todos os dias ali no Bom Prato. Elas vão almoçar aonde agora? Como que você interrompe de uma hora para outra, de um dia para o outro, uma política de, como eu disse, segurança alimentar, sem avisar ninguém? Simplesmente, segunda-feira está fechado e nós, que não é transferência, estamos mandando para o bairro do México 70. Então, isso é um desrespeito muito grande às pessoas, à sociedade de São Vicente, à cidade de São Vicente. É um desrespeito muito grande essa ação que foi tomada abruptamente. Então, nós vamos mobilizar a sociedade, é importante que nós mobilizemos, a sociedade não pode ficar calada perante esse fato, isso vai dar repercussão a nível nacional, e temos que usar todos os instrumentos, sejam eles de ordem judiciária, sejam ir dialogando com o prefeito, cobrando da Câmara Municipal, cobrando dos deputados, porque, como eu disse, é uma política do governo de São Paulo, do governo do Estado, e o governador precisa ser cobrado, como o prefeito aqui da nossa cidade precisa ser cobrado. O que não podemos é ser conivente com uma situação dessa que está prejudicando milhares de pessoas que precisam ter acesso a uma comida de qualidade. Tá certo? Então esse era o meu recado. Se você gostou desse vídeo, eu pediria que você se inscrevesse no meu canal, toque o sininho, curta e compartilhe. E vamos acompanhando essa situação aqui da minha cidade de São Vicente e busquemos aí a solidariedade das demais cidades, lideranças, porque São Vicente não pode passar por esse papelão que está acontecendo aqui na nossa cidade. Tá bom? Um abraço e até o próximo.